Boa noite e bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. O Espaço Cultural CPFL apresenta esta noite, no projeto Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, a primeira palestra do módulo A Teoria Pós-Moderna, a Contemporaneidade e a Vingança da História, que tem como curador o professor Bento Prado Júnior. O convidado para a palestra de hoje é o próprio curador do módulo. Bento Prado Júnior é professor titular na Universidade Federal de São Carlos e professor emérito da Faculdade de Filosofia da USP. Na França, foi pesquisador do Centre National de la Recherche Scientifique. O tema da palestra é A Aurora do século XXI. Onde estamos? As mudanças e reviravoltas na história impuseram à filosofia fatos que nos obrigam a pensar o lugar da filosofia no mundo e seu futuro imediato. Analisar a crise exige da filosofia tanto voltar-se criticamente sobre si mesma, como lançar-se contra os seus limites para mergulhar em vários aspectos da nossa experiência atual. A prática é a concepção de guerra, a articulação entre teologia e política, as diferentes faces da nossa modernidade e suas vertentes éticas e estéticas. Bem, pedimos a todos para desligarem os seus celulares, bips, pagers, durante a palestra. E lembramos a todos que a partir da semana que vem, da próxima quarta-feira, no Café Filosófico, depois da palestra de filosofia, teremos noites de música instrumental. Portanto, a partir do dia 11, convidamos todos para as quartas-feiras musicais instrumentais. Convidamos o professor Bento Prado Júnior para a mesa e boa palestra a todos. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer o quanto me parece importante esta iniciativa da CPFL, e vamos começar por fazer um trocadilho. Digamos, nessa série de conferências que eu inauguro hoje, espero que, com os meus colegas, nós consigamos dar força à luz da razão, tão necessária nos momentos presentes. Talvez, embora a luz, no estricto senso, não seja dispensável. O texto da minha exposição de hoje, como os senhores sabem, é a aurora do século XXI, onde estamos. Quando eu me propus tal tema para esta conferência, eu tinha em mente um dos paradoxos de nossa contemporaneidade, o que há de fortemente regressivo nos processos desencadeados pelas novas tecnologias e pela nova economia, que nos conduziram a um renascimento do espírito bélico e a uma espécie de guerra planetária. Mas eu pensava fazê-lo apenas no nível da filosofia, de alguns conceitos da filosofia, deixando aos demais conferencistas abordarem os aspectos mais
propriamente políticos e econômicos dessa crise. Eu tinha em mente a volumosa produção das chamadas Cognitive Sciences e pensava apontar como, em algumas de suas manifestações, tal literatura, hoje dominante nas universidades por todo o planeta, nos devolve a atmosfera do naturalismo de meados do século XIX. Um naturalismo que exigiu, ainda no século XIX, vários retornos a Kant, bem como os esforços simultâneos de Bergson, de Husserl e de toda a linha da filosofia analítica. O paradoxo seria mais ou menos o seguinte: tudo se passa como se boa parte dos pensadores contemporâneos ignorassem todas as grandes obras filosóficas do século XX. Hoje, muitos não se escandalizariam, apenas modernizariam a frase de Büchner, o filósofo alemão materialista da metade do século XIX, há 150 anos atrás, segundo a qual o cérebro seria uma espécie de glândula e o pensamento a sua secreção. Há poucos meses atrás, o recém-falecido, morreu uma semana atrás, o recém-falecido e grande cientista Francis Crick, que foi prêmio Nobel e o descobridor do DNA, anunciava triunfalmente ter descoberto a célula da alma, que punha por terra definitivamente, com a autoridade da ciência positiva, uma visão religiosa do mundo e suas implicações como a imaterialidade ou a imortalidade da alma. A ciência acaba com a alma. Como se, que ilusão, como se a ideia de subjetividade, ou de consciência, ou de significação remetessem necessariamente ao espiritualismo e como se o monismo reducionista não fosse autocontraditório. Uma das coisas que eu pretendo mostrar hoje é o caráter contraditório do monismo reducionista, ou do materialismo reducionista. Retornando algumas décadas antes de Büchner, nós poderíamos lembrar a frase de Hegel contra a frenologia de Gall. Gall foi um homem da virada do século XVIII para o século XIX, que inventou a frenologia, que era um estudo precursor das funções cerebrais, mas que achava que a estrutura óssea do crânio era indicadora do funcionamento do cérebro. De tal maneira que uma investigação puramente geográfica do crânio de fulano de tal determina mais ou menos a mente de fulano de tal. O Hegel, na Fenomenologia do Espírito, contra a frenologia do Gall, que voltou à moda, afirmava: a razão não é um osso. Hegel, é claro, é um filósofo idealista. A sua frase não é surpreendente. Mas a sua frase poderia ser endossada por Husserl, fundador da fenomenologia, por Russell, o fundador da filosofia analítica, pelos empiristas lógicos, sem pensar, é claro, nos neokantianos, isto é, por toda a filosofia significativa do século XX.
Numa palavra, procuraremos sugerir, ou, numa palavra, como procuraremos sugerir, o monismo reducionista elimina as ideias de significação e de verdade, laboriosamente elaboradas por Platão e Aristóteles em sua luta contra os sofistas, deixando de lado a evidente circularidade da noção, da expressão cognitive science, ciência cognitiva, ou da ciência dos processos cognitivos, ou ainda a ciência do conhecimento científico, como se fosse possível haver uma ciência da ciência. Embora, é claro, como veremos, essa disciplina pertença antes ao domínio da especulação filosófica e de apostas sobre os resultados futuros ainda desconhecidos da própria ciência. As cognitive sciences seriam uma nova ciência ou uma nova versão de uma antiga concepção metafísica incontrolável cientificamente. Mas nossa intenção não é polemizar globalmente contra as ciências cognitivas, seria maluquice. Não só pelo evidente interesse, tanto científico como filosófico, dessa nova literatura, mas também por minha limitadíssima familiaridade com essas ciências. O meu alvo é bem mais restrito e modesto. Examinar as dificuldades filosóficas implícitas em um dos projetos teóricos mais interessantes da área e que não deixa de ter algo de paradigmático dessa nova literatura, do mainstream da filosofia contemporânea. Mas antes de mergulhar na obra do professor de neurociências da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, Rodolfo R. Llinas, que tem um livro, que tem um título provocador de Eye of the Vortex, o eu do vórtice neuronal, subtítulo From Neurons to Self, dos neurônios ao si mesmo, ou à subjetividade, publicado pela MIT Press, em Cambridge, em 2001. Antes de mergulhar nessa obra, que é o assunto da nossa conferência de hoje, que trata-se de um belo livro, permitamos-nos uma breve digressão. Um artigo do historiador inglês Peter Burke, publicado recentemente, em 11 de julho de 94, do suplemento Mais da Folha de São Paulo, trouxe água inesperada para o meu moinho, comentando historiadores atuais que apontam para a grande similaridade entre a virada de século, entre esta virada de século, 20 para 21, e a segunda metade do século XIX. Trata-se de livros recentes, de um historiador italiano e de um historiador inglês. O primeiro é Carlos Funari, que escreveu um livro chamado Verso uma Società Planetária, em direção de uma sociedade planetária, publicado em 2003. E o inglês é Christopher Bailey, The Birth of Modernity. The Birth of the Modern World, publicado em 2004, este ano. Esses dois livros convergem ao mostrar, cada um à sua maneira, que as transformações do mundo contemporâneo, lembremos-nos que o conceito de globalização, os franceses preferem mundialização, que o conceito de globalização foi formulado pela primeira vez em 1980, recentemente, por economistas como Theodor Levitt.
Cada um deles mostra como as transformações do mundo contemporâneo repetem estruturalmente aquelas que ocorreram entre 1870 e 1914. Começava então, nesse período, o estabelecimento de um mercado mundial, com efeitos na vida cotidiana provocados pela multiplicação das comunicações. O telefone, por exemplo, mas também instituições internacionais como a Cruz Vermelha, etc., bem como na cultura em geral, que se transformava simultaneamente. Globalização arcaica é o termo que o historiador inglês usa para descrever um período um pouco mais longo, de 1780 a 1914 também. Um período de uniformização crescente dos sistemas econômicos, sociais e políticos. No campo da filosofia, e é isso que me interessa mais, sob o pano de fundo dessas transformações sociais, culturais e econômicas, no campo da filosofia, observa-se, no ciclo mais curto, de 1870 a 1914, a disseminação mundial do positivismo, que chegaria até o Brasil no século XIX, tanto que Ordem e Progresso, que é uma expressão do Auguste Comte, consta de nossa bandeira, que chegaria no Brasil no fim do século XIX, porque os nossos militares republicanos eram todos positivistas. Como hoje, aqui aportam as chamadas Cognitive Sciences, animadas pelo mesmo cientificismo do pensamento de Auguste Comte. Alguém aqui se lembraria de Tobias Barreto, o filósofo sergipano, que nasceu em 1839 e faleceu em 1889, que, sob a influência do positivismo, chegou a uma espécie de monismo, que é o que está na moda agora, à maneira de Haeckel, um filósofo monista, evolucionista, reducionista, que viveu até o começo do século XX. Haveria uma grande diferença entre esse monismo evolucionário da segunda metade do século XIX e aquele recolocado em circulação por algumas tendências do pensamento atual? Essa é a minha pergunta. Ao contrário do sugerido pelo famoso filme Matrix, que, entre outras coisas, divulga mal as ideias pós-modernas, digamos, do filósofo francês Baudrillard. Ao contrário do sugerido por esse filme, aparentemente, a aurora do século XXI não é necessariamente um salto para um futuro inimaginável ou imprevisível, mas, como sugere Peter Burke, um retorno ao tempo de nossos avós ou bisavós, como ele diz nesse artigo recente da Folha. Estamos em pleno fin de siècle, do século XIX. Corremos mesmo o risco de trocar nosso espontâneo progressismo por uma espécie de saudosismo retrógrado. Nossos avós e bisavós, no meu caso, meu avô, no tempo do meu avô, não se vivia sob a permanente ameaça da belicosa Pax Americana imposta a ferro e fogo pelo presidente Bush. Encerrada a breve, mas indispensável digressão, voltemos ao interessante livro de Rodolfo Linás, neurólogo da Universidade de Nova York. No seu primeiro capítulo, o autor confessa sinceramente a ousadia de seu projeto, o de passar da fisiologia de uma única célula para o nível sistêmico da ação e da motricidade e da representação em geral.
Ignoremos, deixemos de lado, não vamos discutir o dogmatismo implícito em seu ponto de partida, que supõe que há apenas duas metafísicas possíveis, como soluções para as questões da praxis, da ação, da prática, e da noesis, da teoria do conhecimento, que seriam ou dualismo ou monismo. Como se no futebol nós tivéssemos que escolher entre o Corinthians e o Palmeiras. Como se não houvessem outros times no campeonato. Esqueçamos, por um momento, a questão do monismo e de seu precursor sergipano, o velho Tobias Barreto. Insistamos, nesse primeiro passo, naquilo que há de irrecusável em sua empresa, naquilo que há de interessante na sua empresa. Em primeiro lugar, não é necessário fazer a escolha especulativa do monismo, não é preciso ser monista, nem materialista, reducionista, para reconhecer que mente e cérebro são eventos inseparáveis, como diz o nosso autor. Que filósofo, por mais solipsista ou espiritualista que fosse, seria capaz de afirmar que eu sou capaz de pensar mesmo depois da destruição física de meu cérebro? É impensável. Em segundo lugar, o que é muito mais interessante, o autor recusa o modelo puramente mecanicista ou reflexológico, input, output, estímulo, resposta, insistindo na importância do contexto, da ação e da cognição. Algo como um campo prévio é posto como necessário à compreensão da interação entre o cérebro e os estímulos recebidos do mundo físico que o cerca. Mas logo a seguir, esta relação sistêmica, e como veremos logo a seguir, dinâmica. Ele é sistêmico e dinâmico ao mesmo tempo. Implica a ideia de totalidade e de temporalidade. Logo a seguir, essa relação sistêmica deixa transparecer um subsolo da proposta, talvez ignorado pelo próprio autor. Digamos que seu ponto de partida pressupõe algo como uma ipseidade larvar, como um ser si mesmo muito elementar. Não característica da consciência, mas da subjetividade humana, mas do neurônio em geral. Ou seja, uma referência a si mesmo presente no nível mais elementar do funcionamento neuronal. Eu cito o autor. Em poucas palavras, o cérebro é mais do que 1,5 litros de matéria inerte que vemos ocasionalmente numa jarra, numa poeirenta estante de um laboratório. Deveríamos pensar o cérebro como uma entidade viva que engendra uma atividade elétrica bem definida. Essa atividade poderia talvez ser descrita como tempestades elétricas autocontroladas, ou aquilo que Charles Sherrington, neurólogo inglês que escreveu ao longo da primeira metade do século XX, um dos pioneiros das neurociências, se refere como o Enchanted Loom. Aqui eu interrompo a frase, porque Enchanted Loom, a tradução dessa expressão, deve ser mais ou menos um mágico tear. Um tear mágico. E eu me pergunto se a expressão um mágico tear seria adequado para combater o aspecto mágico e racional do espiritualismo. Tem alguma coisa encantada no meio. Mas ele termina, no contexto mais largo da rede neuronal, esta atividade é a mente. Essas tempestades neuronais, esse enchanted loom, é a mente. Notemos vários aspectos de tais proposições. Em primeiro lugar, remete à neurologia da primeira metade do século XX, em particular a de um autor cuja perspectiva se aproxima
por seu integracionismo, daquela de inspiração gestáltica de Gelb e Goldstein, dois neurólogos da primeira metade do século XIX também, que foi também utilizada, neurologia que foi também utilizada por filósofos bem pouco reducionistas, como Merleau-Ponty e Cassirer, um fenomenólogo, outro neocantiano. E que termina, ele próprio, Sherrington, a que ele se refere, termina por aderir a uma espécie de dualismo, dizendo a impossibilidade de reduzir o self ao sistema neuronal. Sublinhemos ainda que, com sua definição do cérebro como living entity, quer dizer, como uma entidade viva, ele afasta qualquer forma de reducionismo que seja brutalmente mecanicista, sem aderir a qualquer misterioso vitalismo. Bastaria que ele desse um passo a mais para reencontrar a distinção fenomenológica entre Leib e Körper. São duas palavras alemãs que significam corpo, só que Leib é utilizado pelos filósofos para se referir ao corpo, tal como ele é subjetivamente vivido, e o Körper, pensado o corpo objetivamente examinado, o exteriormente examinado. Mas não só ele insiste nesse caráter de uma living entity do cérebro, mas insiste também na ideia da intencionalidade como indissociável da compreensão do funcionamento do cérebro como entidade ativa e cognitiva. Finalmente, lembremos a definição do cérebro como atividade autocontrolada, quer dizer, que se controla a si mesmo, que se isola do mundo externo, que o insula de alguma maneira no mundo físico e que lhe empresta alguma forma de originalidade. É um enchanted loom, um tear mágico, ou o esboço de uma ontologia regional, o reconhecimento que há vários modos de ser diferentes. Mais reveladora, todavia, é a distinção que Rodolfo Linhas estabelece entre diferentes formas de atividade cerebral que havia para uma teoria global das relações entre o cérebro e a mente. Tal relação é descrita em pelo menos 3 níveis diferentes. Para além da primitiva relação simultaneamente prático-cognitiva, eu coço as minhas costas se eu sinto um prurido, uma coceira nas minhas costas. Para além dessa primitiva relação, o autor enumera 3 outras formas de atividade cerebral que ou impedem a emergência de estados mentais ou dão lugar a diferentes formas de consciência. A primeira delas, que elimina as formas de vida mental, ou qualquer forma de mental, o sono profundo, seja ele provocado pela ingestão de drogas ou por um ataque epilético, por exemplo. B, o sonho, que ao contrário do sono profundo, admite estados cognitivos, representações, mas que nada tem a ver com a realidade exterior. E, finalmente, eu sublinho aquilo que ele chama de sonhos lúcidos, em que o sonhador está consciente de que está sonhando, que tangencia, segundo ele, o puro pensamento, como se o pensamento fosse uma forma mais elaborada do sonho lúcido. O curioso é que, nesse segundo passo de seu capítulo introdutório, depois de expor sua versão criptofenomenológica, ou fenomenológica malgré soi-même, da intencionalidade larvar do sistema neuronal, Linhas começa a apresentar, com as distensões de nível que nós acabamos de expor, uma teoria
criptokantiana, kantiana sem saber, dos níveis sucessivos da intuição sensível, da imaginação produtiva, da imaginação transcendental produtiva e do próprio entendimento como faculdade de delimitação do possível, livre da pressão do mundo empírico dado. Este caminho é percorrido em seus 3 níveis na seguinte frase. Eu cito: a mente é codimensional com o cérebro. Ela ocupa todos os seus recessos e suas fissuras. Mas como uma tempestade elétrica, a mente não representa em qualquer momento todas as tempestades possíveis, mas apenas as isomórficas ao estado do mundo ambiente local, tal como observamos quando estamos despertos. Ao sonhar, estamos liberados da tirania do input sensorial e o sistema engendra tempestades intrínsecas que criam mundos possíveis, talvez exatamente como quando pensamos. Fim de citação. Tudo se passa como se houvesse uma inversão da boa ordem regressiva da crítica da razão pura. Só é possível definir o estatuto do sujeito, para o Linás, deduzindo, no nível dos fatos da ciência da natureza, da reflexividade originária do neurônio ou do sistema neuronal. Tal procedimento permitirá, em especial, no coração do livro, ou seja, em seu capítulo 6º, algo como uma dedução biológica do que Kant chamava de a percepção transcendental. Kant chamava de a percepção transcendental a consciência que eu tenho de mim mesmo, que é uma representação que deve acompanhar todas as minhas representações para que haja um mundo pensável para mim. Uma outra forma de criptokantismo presente nas Cognitive Sciences foi localizada na obra de Daniel Dennett, um dos grandes filósofos americanos contemporâneos, pelos organizadores de uma obra chamada Naturalizing Phenomenology, naturalizando a fenomenologia. No longo prefácio com que abrem essa obra coletiva os seus editores. E esses editores são vários. São Jean Petitot, Francisco Varela, que é um dos maiores cognitive scientists do mundo contemporâneo, Bernard Pachou e Jean-Michel Roy. Por que eles falam de um criptokantismo do Daniel Dennett? Trata-se do uso feito pelo filósofo americano da ideia de intencionalidade, da referência que a consciência tem necessariamente a um objeto, que tem uma dimensão também temporal, de antecipação do futuro. A complexidade do sistema cognitivo de regras exigiria, para o Dennett, postular 2 níveis de predição mais abstratos que a simples explicação biofísica. Você tem a explicação biofísica da cognição, mas é preciso recorrer a 2 níveis mais abstratos. Um seria formulado nos termos do sistema organizacional, a organização sistêmica na interação entre os. E o outro corresponderia à instância intencional implícita na Folks Psychology. Por Folks Psychology se entende normalmente a psicologia popular, né? Quer dizer, aquela concepção de que nós, de fato, somos capazes de perceber, que perceber é diferente de imaginar, que imaginar é diferente de amar, tal, etc. Que todo mundo recorre e que não tem nenhuma pretensão de cientificidade. Nessa última instância da intencionalidade, o processo mental é visado de maneira não objetivista, não cientificista, mas guarda, todavia, um valor pelo menos heurístico. Quer dizer, sem essas categorias não dá sequer para fazer análise neuronal.
Os autores observam, a respeito do Dennett, o seguinte: esta estratégia faz lembrar surpreendentemente a atitude adotada por Kant na segunda parte de sua crítica da faculdade de julgar, face ao velho problema do vitalismo na explicação dos organismos biológicos. Embora veja no mecanicismo a única forma adequada de uma genuína explicação das entidades naturais, Kant considera que tanto a limitação de nosso entendimento quanto a complexidade dos organismos vivos faz necessário que nos apoiemos, em biologia, num conjunto adicional de conceitos específicos, tais como finalidade interna. São conceitos que são reguladores, não são constitutivos, não têm verdade objetiva, mas são úteis na exploração do mundo empírico. De modo similar, poderíamos dizer, continuam os autores, que as três instâncias distintas por Dennett, a instância física, a instância do design, da estrutura e a instância intencional, funcionam como três máximas da razão. Máximas da razão, quer dizer, a explicação mecânica, a explicação objetivo-científica, a explicação finalista não é heurística, ajuda a reunir dados empíricos sem explicá-los completamente, mas são indispensáveis para a compreensão do fenômeno biológico. Embora a instância física seja a única dotada de valor objetivo, continuam os autores, tanto a funcional como a intencional são tornadas necessárias pela complexidade dos fenômenos observados. Em princípio, eu estou pondo aqui o biologismo, o naturalismo das cognitive sciences à filosofia transcendental, kantiana ou fenomenológica. Em princípio, tal recurso às ciências da natureza não se choca necessariamente com o espírito da filosofia crítica ou da fenomenologia. Lembremos mais uma vez o uso por Merleau-Ponty e por Cassirer, um fenomenólogo, outro neocantiano, dos dados neurológicos de Gelb e Goldstein. O Cassirer chegou a acompanhar de perto esses estudos sobre a patologia cerebral e seus efeitos patológicos, afasias, apraxias, etc., logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esses neurólogos tinham à sua disposição vários feridos, feridos no cérebro, que estudavam, então, a relação entre as deficiências, as feridas, as lesões cerebrais e as mudanças de comportamento, a patologia do comportamento. Mais do que isso, Cassirer lançou mão desses dados em sua reconstrução puramente racionalista da crítica da razão, falando em algo como uma história natural da faculdade de julgar. História natural da razão. Complemento indispensável à dedução transcendental, propriamente filosófica. Ele aí percorre a ponte que liga o sujeito pensante à biologia do cérebro, mas o faz na direção inversa de muitos teóricos contemporâneos da cognição, que tentam naturalizar a fenomenologia. Não há lugar aqui para a discussão dessa possibilidade. Vamos deixar isso de lado. Ou seja, vamos deixar de lado a possibilidade de guardar a riqueza da fenomenologia, de uma filosofia na primeira pessoa do singular, digamos, dando-lhe bases naturalísticas, ao arrepio da mais funda intenção teórica de Husserl, o fundador da fenomenologia. Nosso tema é antes uma falácia crucial, um erro, parece-me, que se encontra na base do belo livro de Rodolfo Linás e faz abortar na raiz seu projeto de caminhar sem descontinuar dos neurônios até o si mesmo, até a consciência. De que falácia falamos? Onde o naturalismo reducionista de nosso autor rompe os limites do pensável.
Nas páginas 4 e 5 de seu livro, Linaz desenvolve um argumento que nos parece rigorosamente insustentável. Ele aí tenta explicar a razão do aspecto misterioso da consciência. Não sei porquê. Como para Searle, um outro notório filósofo americano, a vida mental seria mais misteriosa do que a vida animal ou do que a própria existência do mundo físico. Eu tenho opinião contrária. Eu acho que não é mais misterioso, nem menos misterioso. Deixemos de lado argumentos tentadores como o seguinte: por que seria o funcionamento elétrico dos neurônios menos estranho do que os atos de percepção, imaginação, pensamento, etc.? Bom, a explicação que ele dá é simples. Linaz a encontra quase pronta numa lecture, numa conferência feita por Stephen Gould, onde é lembrada a hipótese evolucionária, ele cita a conferência, mas não data, mas é dos anos 90, onde é lembrada a hipótese evolucionária segundo a qual nós homens, somos crustáceos que foram virados ao avesso, isto é, que trocaram o exoesqueleto, o esqueleto externo, por um esqueleto interno. Os crustáceos, encerrados em seu exoesqueleto, não podem ter acesso imediato à geração de seus próprios movimentos. Com nossa estrutura endoesquelética, temos acesso imediato à geração de nossos movimentos, que nos são transparentemente familiares. Isto é, desde o nascimento, nós temos consciência de nossos músculos e suas funções. Mas, esse é o argumento dele, mas nosso cérebro está encerrado dentro do exoesqueleto craniano que nos proíbe acesso imediato ou familiaridade com os processos neuronais e sua conexão com seus aspectos mentais. Nós somos proibidos de ver imediatamente os neurônios. Como diz o autor, eu cito, se pudéssemos observar ou sentir o cérebro trabalhando, seria imediatamente óbvio que a função neuronal está ligada à maneira pela qual como vemos, interpretamos ou reagimos, da mesma maneira como nós percebemos que nossos músculos estão ligados aos movimentos que fazemos. Essa ideia é fortemente problemática. Não era sem razão que Wittgenstein, por exemplo, apontava a irredutibilidade da gramática da psicologia à da análise do funcionamento do cérebro, sem com isso implicar qualquer forma de dualismo ontológico. O que o Wittgenstein diz é o seguinte: a linguagem que eu uso para descrever os processos neuronais é uma linguagem de ordem diferente da linguagem que eu disponho para falar de estados mentais. Eu não posso passar de uma linguagem para outra sem nonsense. Isso não implica que haja corpo de um lado, alma de outro lado. Como, com efeito, como é que nós podemos imaginar ou pensar o que ocorreria se, sem o exoesqueleto craniano, nós tivéssemos acesso imediato aos processos neuronais? Imaginemos se nós pudéssemos ter acesso imediato aos processos elétricos que atravessam os nossos neurônios. No máximo, nós poderíamos dizer que teríamos acesso, na primeira pessoa do singular, assim como eu vejo este copo, eu veria os meus processos neuronais. Eu teria consciência imediata de novos processos físicos entre os demais processos físicos que constituem o mundo. Processos físicos é dizer demais, porque quando eu percebo esse copo, eu não estou percebendo um processo físico, estou percebendo uma coisa. Nós teríamos percepção de coisas ou de eventos cerebrais, como nós temos consciência ou imediata, ou percepção imediata de árvores e de coelhos.
teríamos uma percepção que precede a objetivação operada pelo pensamento científico, esse procedimento, esse pensamento científico que dissolve literalmente tais coisas e tais eventos, transformando-os em estruturas, em construtos mais ou menos abstratos. Uma árvore não é um turbilhão de átomos para uma percepção, para a minha percepção. A árvore que eu vejo é bem diferente daquela pensada pelo físico ou pelo botânico. Já o bom biólogo, etólogo Jacob von Uexküll concebeu a sua teoria do Umwelt, isto é, do mundo ambiente, constituído por cada animal. Cada animal constitui em seu torno, em torno de si mesmo, a partir de seus dispositivos internos, um mundo que é diferente para cada espécie natural. E, obviamente, a árvore do físico não é a mesma do botânico. Assim como a árvore não é, o exemplo, a frase é do Uexküll, a árvore não é a mesma a ser percebida pelo lenhador ou pelo engenheiro. Mais ainda, sabemos que a inspeção objetivo-científica, puramente objetivo-científica, dos processos neuronais, do input luminoso, através, por exemplo, dos olhos da saúva, Atta sextens rubropilosa, o nome da espécie. Que o exame objetivo eletroretinográfico do input luminoso no sistema neuronal da saúva não nos permite dizer que ela está vendo um objeto ou uma forma colorida, ou a que distância isto ocorre. No entanto, em situação de laboratório, num labirinto, podemos ver que a saúva reage a uma mudança cromática no seu percurso a uma distância de 2,5 centímetros aproximadamente. Só o comportamento da formiga, que para, hesita e acaba por voltar para trás, permite-nos dizer que ela realmente percebeu a mudança. Bom, obviamente eu devo esse argumento à minha esposa, Lúcia Prado, que nos anos 70 defendeu uma tese de doutorado d'État na Universidade de Paris sobre o problema da orientação nas saúvas. Em todo caso, mostra-se assim que uma coisa é o registro, os percursos elétricos nos sistemas neuronais. Outra coisa é a percepção. Duas coisas diferentes. A visão do processo neuronal subjacente não nos permite sair de nossa visão e a ela retornar causalmente a partir dele. Não se trata aqui de retornar ao criptocantismo de Dennett. Esse ato entre processos objetivos neuronais e processos perceptivos nada tem a ver com nossas limitações cognitivas. De resto, de sua parte, o próprio Linnaeus não vê na ideia de intencionalidade apenas uma intenção heurística, útil, mas não objetivante. Não vê nela apenas uma ideia reguladora, mas vê nela uma ideia constitutiva, quer dizer, que define o modo de ser do funcionamento do cérebro. Nossas observações críticas convergem aqui com outras já formuladas a partir de horizontes filosóficos muito diferentes. De um ponto de vista puramente epistemológico, Sir Karl Popper parece não enganar-se ao propor 3 níveis que jamais poderíamos confundir: o mundo da realidade física, o mundo do pensamento humano e o mundo dos conteúdos do pensamento humano objetivados na linguagem, sem fazer desse terceiro mundo
mundo das proposições, da linguagem, das significações, como Frege, o filósofo da matemática, o filósofo da lógica, o fundador da filosofia da lógica, sem fazer desse terceiro mundo, que ele chamava de Dritte Reich, terceiro Reich, isso muito antes do Hitler, né? Sem fazer desse mundo um mundo platônico, realista, existente fora da mente e fora do mundo físico. Naturalizar a mente é fazer das teorias científicas, isso é o Popper que diz, argumentando contra o naturalismo, naturalizar a mente é fazer das teorias científicas fatos naturais, que podem ocorrer ou não ocorrer, mas que, por definição, não podem ser verdadeiros ou falsos. Ver a esse respeito o livro de meu colega, João Fernandes Teixeira, Mente, Cérebro, Cognição, publicado pela editora Vozes em 2000, onde ele comenta esse texto crucial de Popper, que ele escreveu, que o filósofo Popper escreveu junto com o neurólogo Eccles, chamado The Self and Its Brain, o eu, o si mesmo e o seu cérebro, onde ele inverte a equação do Linás. Para Popper, o self não é um marionete do cérebro, talvez mesmo o caso seja o contrário. Aqui eu esqueço o Popper e vou e pego os meus próprios argumentos, que são mais ou menos os seguintes. Não há dúvida de que atos mentais têm correlatos cerebrais. Ninguém discute disso, ninguém põe isso em dúvida. Se eu enunciar quaisquer proposições, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 1000, 2 mais 2, esbórnia, amarelo, X, girafa. A qualquer dessas proposições enunciadas corresponderão sempre processos neuronais. Mas serão processos neuronais verdadeiros, falsos ou absurdos? Se houvesse fatos neuronais verdadeiros, falsos e absurdos, eu poderia tropeçar num conteúdo proposicional como nós tropeçamos num paralelepípedo. Se é que, seguindo o argumento do Linás, nós já não tropeçamos, mas agora no sentido metafórico, em proposições falsas ou absurdas. O fato é que Rodolfo Linás deixa pouco espaço para a linguagem em seu sentido estrito, a linguagem humana, entre aspas, o logos, de que cuidam a lógica e a filosofia, mas jamais as ciências naturais. E chega mesmo a dar à palavra meaning, significação, um sentido originalmente biológico. Meaning é a comunicação entre as células, o papo que as células têm entre si, fazendo um organismo. O que nos obriga a lembrar os belíssimos versos do grande poeta espanhol Rafael Alberti, que neste contexto assumem um sentido diferente do que tinham no poema de origem, que era intitulado Nocturno, onde ele diz: "Las palabras entonces no sirven, son palabras. Siento esta noche heridas de muerte, las palabras." Mas mais interessantes e próximos de nossa perspectiva são os escritos de meus colegas Jean-Luc Petit e Renaud Barbaras, que serão os conferencistas dessa série, que partem ambos da fenomenologia, mesmo se encaminham suas pesquisas em direções diferentes. O primeiro, Luc Petit, privilegiando a análise da ação. O segundo, Barbaras, privilegiando a análise do desejo e do movimento. Renaud Barbaras, seguindo a linha aberta por Merleau-Ponty, passa da ideia de corpo próprio, de corpo subjetivo, de corpo vivido, a sua base na vida perceptiva, encontrando no ser vivo um caminho para superar a oposição metafísica entre idealismo e naturalismo.
ou na direção da ideia de uma nova ideia de natureza, que pode acolher sem conflito a ideia de subjetividade ou de ipseidade como algo mais do que um mero epifenômeno. Jean-Luc Petit, de outro lado, propõe uma fenomenologia da ação, capaz de incorporar as descobertas e os modelos produzidos pelas ciências cognitivas. Em lugar de naturalizar a fenomenologia, trata-se de dar um necessário horizonte fenomenológico a teorias, como a proposta em especial por Rodolfo Linhas, das formas mais primitivas da intencionalidade. Este último, Jean-Luc Petit, escreve em... Linhas escreve nesse livro, From Neurons to Self, diz ele, subjacente ao trabalho da percepção está a predição, isto é, a útil antecipação de eventos futuros. Predição com sua essencial orientação para fins tão diferentes do reflexo, tal é o verdadeiro coração da função cerebral. Paralelamente, embora de maneira mais fina filosoficamente, Jean-Luc Petit escreve, na introdução do livro que ele organizou, que se chama As Neurociências e a Filosofia da Ação, Les Neurosciences et la Philosophie de l'Action, ele escreve o seguinte: essa capacidade que tem o organismo de projetar-se na direção do possível e do virtual, sem jamais aderir ao ser que ele é verdade, unicamente do ponto de vista objetivo e exterior, este modo de ser adiante de si é de tal modo característico do ser vivo, em particular do agente humano, que parece ter se tornado tema privilegiado da pesquisa empírica. Tem uma ponte entre dois autores de posições filosóficas diferentes, a partir dos mesmos dados empíricos. O curioso é que a leitura do livro de Linhas pode obrigar o leitor a chegar a conclusões exatamente contrárias àquelas por ele inferidas. Vejamos a frase final do seu capítulo 6º, que é o coração do livro. Ele diz: as implicações do esquema proposto são de alguma importância, pois se a consciência é produto da atividade talâmica cortical, como parece ser, é o diálogo entre o tálamo e o córtex que engendra a subjetividade nos seres humanos e nos mais elevados vertebrados. Esta frase, por exemplo, seria um eco desse diálogo entre o tálamo e o córtex do Linhas. Mas essa frase será verdadeira, falsa ou absurda? Uma proposição P, entre aspas, explica porque é um estado de coisas P, mas só a proposição pode ser verdadeira e falsa. O fato existe ou não existe, ocorre ou não ocorre. Verdadeiro, falso ou absurdo é uma proposição. Da mesma maneira, a percepção, mediante processos complexos ou técnicas impregnadas de teoria, a percepção técnica, objetivante dos processos neuronais subjacentes à percepção, poderá ser só ela, e não os processos subjacentes que tais técnicas revelam, verdadeira ou falsa. Não há processos neuronais falsos ou verdadeiros. Há teorias verdadeiras ou falsas a respeito de processos neuronais. De qualquer maneira, é preciso que alguém perceba as conexões entre percepção e seu substrato. Não posso resistir aqui a uma ficção humorística, sem pretensão argumentativa, inspirada numa página de meu colega João de Fernandes Teixeira, em livro acima citado. Imaginemos dois irmãos chifópagos, unidos apenas pelo mesmo cérebro. Pedro e Paulo dormem, mas o cotovelo de Pedro machuca o tórax de Paulo. Como reagiria este último? Dizendo: tira o seu cotovelo daí, ou tira o meu cotovelo daí? Ou, retomando
nosso argumento, serão os neurônios, eles próprios, que através de estados secundários de consciência, do self, percebem a si mesmos e enunciam proposições não só significativas como verdadeiras a respeito do seu próprio funcionamento. A arqueologia neuronal da ipseidade desfez finalmente o mistério da consciência. A consciência não é misteriosa, são processos elétricos. Mas só conseguiu fazê-lo pagando um preço elevadíssimo, transformando o materialismo reducionista, reduzir a vida mental a processos elétrico-físicos, numa espécie de idealismo absoluto. Em lugar de evitar, como propõe Renaud Barbaras, a falsa alternativa entre naturalismo e idealismo, temos aqui uma metafísica naturalista e objetivista que se transforma subitamente no seu contrário, como uma cobra que se devora a si mesma pelo próprio rabo. Pois se Rodolfo Linás tem razão, ao contornar o mistério da consciência, ao objetivá-la, a ciência cognitiva é a verdade absoluta do mundo material tornado finalmente transparente, totalmente transparente para si mesmo. Mesmo Narciso, nos versos de Ovídio, era mais sutil, descobrindo o verso do Ovídio é o seguinte: Iste ego sum, sensi, nec me mea falit imago. Eu sou isto, percebo, não me engana mais a minha imagem. Para que haja ipseidade, é preciso que haja alteridade. E Hegel, pelo menos, era mais complexo e postulava mais mediações para chegar ao absoluto, ao seu idealismo absoluto, em que o materialismo do Linás se transforma. Valeria a pena deduzir biologicamente a reflexidade e a ipseidade do sujeito, se elas já estão presentes in the heart of the matter, no coração da matéria, que se pensa a si mesma, como se pensava a si mesmo o nous theos, o espírito Deus, o ato puro de Aristóteles, que non curat sub lunare, que não se preocupa com nada que não é ele, nada que ocorre abaixo da lua, só se cuida de si. Puro pensamento do pensamento. O nous theos, em que esse ato puro aristotélico, em que o Hegel recupera na culminação do seu idealismo, cortado de qualquer alteridade, não pode propriamente receber o predicado de ipseidade. Não há ipseidade sem alteridade. No máximo, o da mesmeidade. Ser a mesma coisa não é ser si mesmo. Ilusão que Narciso teve, mas perdeu. Meu raciocínio aqui é amparado por dois filósofos tão diferentes como Wittgenstein e Sartre. O primeiro, que afirma que os jogos de linguagem, os nossos usos de linguagem e as regras que os comandam podem ter, certamente, causas na história natural, mas que tais causas jamais poderiam nos fazer compreender o funcionamento desses jogos. O segundo, ao dizer que certamente o ser para si, ser consciente de si mesmo, teve origem. O homem nem sempre existiu. Ele emergiu da natureza, do ser em si. Mas que as hipóteses metafísicas sobre essa origem não podem ocupar o lugar da ontologia, que ele entende como a descrição do modo de ser, do ser para si. Não tem nada a ver com a gênese ou com a história natural. Sem esquecer a obra do formidável linguista Émile Benveniste, que insiste no caráter crucial dos pronomes pessoais. Para ele, a raiz, a base de toda a linguagem está nos pronomes pessoais, isto é, eu e tu, porque ele, a terceira pessoa, não é uma pessoa propriamente.
e que são esses deícticos, eu e tu. É através deles, e somente através deles, que o homem pode entrar na linguagem, suportá-la e carregá-la com uma totalidade. É claro que o Benveniste está falando da linguagem natural, da linguagem comum, do discurso, e não necessariamente da linguagem científica. Mas nós não podemos imaginar uma linguagem científica, mesmo a linguagem matemática, completamente desenraizada de nossa linguagem comum. Os limites lógicos da formalização são arquiconhecidos e dispensam argumentação suplementar. Encerremos. Fiquem calmos. Estamos chegando ao fim. Para concluir, o que nos diz Rodolfo Linás? No fundo, conta-nos uma nova versão da Gênesis, onde no princípio não estava o verbo, mas, como já dizia Goethe, a ação. Começamos assim um pouco mais tarde que o Velho Testamento, com a frase Fiat lux, que a luz seja feita. E a luz foi feita. Da obscuridade da massa cinzenta encerrada pelo exoesqueleto do crânio, fulguram tempestades elétricas que o transcendem e iluminam a totalidade do cosmos. Temos aí uma explicação científica, não só da gênese da consciência, mas da estrutura da própria ciência. Tudo se passa no nível dos fatos e não há o necessário hiato kantiano entre a questão quid facti e a questão quid juris. O que ocorreu, com que direito, com que razão ocorreu isso. Mas não era a solução transcendental, velha, mais razoável, embora fosse chocante para o senso comum. Mas apenas para o senso comum. E o senso comum jamais foi bom juiz nessas matérias. A distinção entre o sujeito transcendental e o sujeito empírico permitia para Kant conciliar a síntese da percepção pura, a alma do idealismo crítico, o caráter originário da ipseidade, com o realismo empírico, sem qualquer prejuízo para a inegável autonomia do conhecimento científico do mundo exterior. Era já quase uma perspectiva de superação da alternativa entre naturalismo e idealismo. Será preciso operar mais uma volta a Kant? Repitamos, em todo caso, nesta aurora do século XXI, estamos mesmo em plena segunda metade do século XIX. A esperança é que surjam novamente pensadores da estatura de um Frege, de um Husserl ou de um Bergson. Mas é difícil imaginá-lo hoje num império dominado por figuras rústicas, como Bush, Schwarzenegger, Charlton Heston, antecipados no século passado por Ronald Reagan. O mundo atual nada tem a ver com o filme Matrix, onde se desfaz, que desfaz a concretude do mundo no fluido impalpável do virtual. Nosso mundo parece antes a rosa púrpura do Cairo, onde o bom mocinho abandona o mundo imaginário projetado na tela para circular com seu bom coração e seu chapéu branco entre os espectadores no mundo real. Mas de modo diferente. Não é o mocinho, não é o bom mocinho. São os duros cowboys do cinema que saltam da tela, de arma em punho, para impor o seu domínio sobre o planeta. Só isso.
Eu tenho a impressão que eu ultrapassei um pouco o tempo previsto para a minha exposição, mas salvo indicação contrária da instituição, estou disposto a tentar responder qualquer pergunta que me for formulada, se as houver. Como? Não, eu não ouvi. Sim, em que forma pode contribuir a filosofia? A sua pergunta é de que forma foi concebida? Não pode contribuir a filosofia para que os mocinhos do Mauna voltem para a tela? Eu tenho a impressão que é um processo... Agora entendi bem a sua pergunta, se refere mais à minha conclusão, né? Eu tenho a impressão que é algo que ocorre na filosofia, noto na filosofia, mas muito mais, trata-se de um processo que extravasa o domínio da filosofia e alcança o processo da cultura em geral, no nosso mundo contemporâneo. Quer dizer, nós vivemos num mundo... eu gosto de lembrar da seguinte frase, quer dizer, em 1992, se não me engano, foi quando caiu o Muro de Berlim, o teórico americano Fukuyama, não era nem Fukioka, nem Fujiyama, né? Bom, diz, terminada a Guerra Fria, terminou a luta de classes, terminaram-se os conflitos militares, é o fim da história, nós vivemos em pleno domingo da vida, numa expressão de inspiração hegeliana. Né? Ora, tudo se passa como se tivesse havido um processo de esvaziamento da consciência dos conflitos e um aprofundamento dos conflitos. E uma alienação crescente do pensamento em relação ao seu substrato histórico. Por isso concebi essa série de conferências, para chamar a atenção para a crise que nós vivemos e que, de uma certa maneira, é escondida da consciência comum e da cultura midiática. Né? Acompanha isso algo como um empobrecimento da filosofia. Né? Ficou mais ou menos claro que no meu texto estava mais ou menos implícita a ideia de uma espécie de decadência do pensamento, que passa pela sua escolarização, pela sua tecnificação, pela sua especialização. Hoje há professores de filosofia, há técnicos em problemas filosóficos locais, não há propriamente filósofos. Né? Mesmo porque eu terminei a minha exposição dizendo que seria preciso que tivesse um Frege, um Husserl, um Bergson. Além das razões negativas da dificuldade de um evento desse, tem um negócio positivo que é gente como Cassira, como Husserl, como Bergson, eram capazes de conhecer desigualmente, né? Mas desigualmente a história da filosofia. Uns eram mais chegados à história da filosofia e filologia e outros menos. Né? Mas todos eles sabiam bem toda a matemática, toda a química, toda a biologia.
Hoje nenhum matemático é capaz de dominar toda a matemática, nenhum biólogo é capaz de dominar toda a biologia. Então tudo se passa como se o crescimento do conhecimento científico do mundo, a gigantesca expansão do conhecimento científico do mundo se tornasse um obstáculo suplementar para transformar a ciência num instrumento de pensamento. O Wittgenstein, que era um homem muito radical, mas antigão, escreveu um dos antigos alunos americanos dele, em Cambridge, escreveu-lhe dizendo, bom, eu fiz meu doutoramento aqui nos Estados Unidos, vou começar a dar aula. Daí o Wittgenstein escreve para ele e diz mais ou menos o seguinte, mais ou menos autocrítico. Ele diz, olha, espero que você se dê bem, mas quero que você saiba que eu penso que ser professor de filosofia e ser um homem honesto são coisas no limite incompatíveis. Se você quiser, você pode esquecer tudo que eu lhe ensinei, mas não se esqueça jamais dessa frase. Então, tem a ideia da institucionalização da filosofia, a profissionalização da filosofia, o crescimento da tecnicidade da filosofia é um obstáculo à riqueza da filosofia. Eu me lembro de um amigo meu, foi um filósofo argentino, foi um dos maiores, um grande lógico, um lógico criador, embora não gostasse muito de lógica, gostasse mais de estética e de outras coisas. Tinha uma frase que eu sempre achei formidável, que eu repito sempre que é possível, em que ele dizia, o coeficiente de tecnicidade da filosofia é inversamente proporcional ao seu interesse filosófico. Quer dizer, a filosofia está mais próxima do bate-papo do que do cálculo, se você quiser. Agora, nas universidades, não é isso que ocorre. Quer dizer, o que é considerado filosofia séria é aquela que não tem nada a ver com o mundo real, com os conflitos que nós vivemos. Boa noite. Professor Bento, o senhor continua judiando dos nossos neurônios todos ao mesmo tempo, né? Como? O senhor continua judiando dos nossos neurônios. Por quê? Convocando-os todos ao mesmo tempo, mas... Desde o tempo daqui da Unicamp, da lógica e filosofia, da epistemologia, da psicanálise, e aquele trabalho sobre o projeto do Freud, projeto para a psicologia. O projeto de uma psicologia para neurólogos. Isso. Bom, como foi mencionada a questão do sonho, no Rodolfo, eu gostaria, e alguma coisa ficou perdida aí no caminho, porque se falou de ter... Não, aí eu acho que eu não... Eu gostaria de poder responder a sua questão, que eu acho que ela é crucial. Porque desde aquele período de Campinas para cá, eu andei trabalhando a questão do sonho, não só o argumento do sonho no Descartes, mas como esse problema é pensado pelos fenomenólogos e pelos filósofos analíticos, etc. E aqui no texto eu apontei de passagem a conexão que o Linás faz entre o que ele chama de sonho lúcido, que você tem o sonho simples, em que eu tenho representação de coisas que não existem. Tem o sonho lúcido, em que eu tenho
a representação de coisas que não existem, mas eu sei que eu tenho representação de coisas que não existem, e ele diz isto tem algo a ver com o puro pensamento. Então tem essa passagem do sonho para o pensamento. Eu impressão que a sua pergunta iria mais ou menos por aí, ou não. Mas eu acho que eu não estaria preparado para... A não ser, eu tenho a resposta kantiana. Quer dizer, eu tenho a resposta kantiana, que é o seguinte: a imaginação produtiva é aquela função transcendental que permite que uma intuição se associe a um conceito. Que a espontaneidade do entendimento e a receptividade da sensibilidade possam determinar objetos. Não estou fazendo do Kant um elogio do sonhador. Ele escreveu justamente um livro, um sonhador visionário, contra o... Mas é contra e é meio misto. Tem um livro da Monique, esqueço o nome dela, estará aqui no Brasil nesse semestre. Foi traduzido já em português, A Loucura na Razão Pura, em que ela mostra como a ideia do delírio da razão, a dialética transcendental, tem alguma coisa que vê com o objeto de crítica dele, quando ele critica o Swedenborg. Porque antes, nos escritos pré-críticos, ele faz a crítica da filosofia do intelectualismo, do espiritualismo puro, quer dizer, o filósofo que vê espíritos, tal. Então ele fala de delírios de um sonhador, de um maluco, não sei o que lá. Mas o coração da razão é essa aspiração. E mais, o Kant escreveu também um pequeno texto que se chama, um texto sobre as Kopfkrankheiten, as doenças, traduzido para o português, as doenças do cabeça, as patologias mentais, onde ele faz uma tipologia das doenças mentais e encontra na melancolia a doença que é doença mental, que é característica do filósofo. A nostalgia Mas, então, a imaginação, de um lado, a imaginação tem um papel positivo, a imaginação produtiva tem um papel positivo, porque só ela permite que a intuição e o conceito se conciliem, né? Porque a intuição sem conceito é cega, o conceito sem intuição é vazio, mas eles têm naturezas diferentes. Só a imaginação transcendental é insensível e não é conceitual. Ela que permite Então você tem esse papel positivo da imaginação como condição indispensável da constituição do conhecimento científico objetivo. E, de outro lado, você tem o sonho como o transgredir os limites da racionalidade finita, como delírio. Mas como um delírio que é natural para o Kant. Quer dizer, a metafísica é impossível, não é possível uma teologia racional, não é possível uma cosmologia racional, não é possível uma psicologia racional, isso é sonho, isso é delírio. Mas o espírito humano naturalmente tende a delirar. Se a gente pegar, por exemplo, Bergson e o tipo de influência que ele teve em Busca do Tempo Perdido, por exemplo, do Proust. Bom, aí eu não tenho muita certeza. Bom, que há
que há influência atmosférica e direta, certamente. Porque o Bergson, é preciso lembrar que o Proust começou a escrever A Busca do Tempo Perdido em que data? Ele termina no fim da segunda década do século XX. Os Dados Imediatos da Consciência são publicados em 1895. E o Bergson, na ocasião, é considerado o filósofo europeu. Quer dizer, ele impregna a filosofia alemã, ele impregna a Lebensfilosofia alemã, Simmel, os frankfurtianos, os futuros frankfurtianos, são todos fascinados pelo Husserl, pelo Bergson. O Husserl, quando tem notícia, através de um aluno dele, dos Dados Imediatos da Consciência, fala, poxa, mas é a minha filosofia esse negócio aqui. Bom, então o Bergson é de uma certa maneira, o filósofo da virada do século. E a influência indireta, certamente, porque ele influenciou todo mundo, né? A música, o impressionismo, tem impressão, tem alguma coisa a ver com isso. Mas, seguramente, no caso do Proust, há leitura direta do Bergson. Mas eu não saberia dizer em que período, em que data, em que momento. Alô, só para simplificar a coisa. Do momento em que Freud escreve a interpretação dos sonhos, e levando em consideração as novas mídias, que começa a transformação da visualidade como input aí, a forma como se decodifica o sonho hoje, ela continua submetida ao mesmo paradigma? Aí eu acho que não estou qualificado para responder, porque, embora eu tenha dado cursos sobre o Freud, sobre alguns textos do Freud, não sou propriamente um conhecedor da obra do Freud. O que eu posso dizer é que, lendo um pouco que eu li de outros psicanalistas, das Einzelanalyse, da Melanie Klein, disto, daquilo outro, é que a ideia da hermenêutica, da interpretação analítica sofreu tantas transformações que seria preciso vários volumes para descrever as etapas dessas transformações, se é que no interior da própria obra do Freud não há transformações radicais. Sim, seguramente há. Não é? No caso do Freud, por exemplo, não é do tempo da psicologia para neurólogos que você tem a ideia de fantasia, né? Você tem a ideia de que precede a ideia